Boa noite, muito boa noite a a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer ter vocês conosco. Mais uma segunda-feira, mais uma semana que se inicia e eu estou muito feliz de estar com vocês novamente. Lembrando que toda segunda-feira estamos aqui das 7 às 8, ao vivo na Rádio Azul FM. Bom, hoje nós temos um convidado muito especial, que foi alguém que me salvou, né? Como vocês sabem, estou nos meus últimos meses do Brasil, que estou indo embora logo, mas vou sentir muita saudade de vocês. E eu tive um problema. Eu precisava resolver vários pepinos na minha casa, eu precisava resolver vários detalhes, e eu não sabia que existia essa função, que é a função de marido de aluguel, é esse mesmo nome. E eu conheci Nadim Khalil. Khalim Nadim. Ele vai se apresentar para vocês, vai falar um pouquinho da história dele, de quem ele é, e se você tiver alguma pergunta para ele, se você tem algum problema aí na sua casa, algum problema que você precisa resolver, ele pode te ajudar. Você pode nos chamar no WhatsApp no 19 3461 7522 e pode fazer a sua pergunta. É um prazer ter você com a gente hoje, Nadim. Como é que você está? Boa noite, Paula. Prazer é meu. Boa noite, todo mundo. Obrigado pelo convite. E é isso, depois de 24 anos numa profissão de contador, eu era assistente contábil, na verdade, mas era assistente de escritório, ficava ali na rotina, e eu precisava mudar de profissão. Eu fiz 40 anos esse ano e eu precisava dar uma guinada na vida, mudar alguma coisa. E o hobby sempre me acompanhou, sempre fui curioso, sempre gostei de desmontar coisas, consertar coisas, nunca jogava nada fora se não fosse antes de desmontar, para ver como funciona, para ver se dava conserto, sempre de curiosidade, gosto muito de ferramentas e resolvi esse ano mudar e seguir esse rumo de marido de aluguel profissionalmente há alguns meses já. Há quanto tempo você está trabalhando como marido de aluguel? Profissionalmente há uns 6 meses, cerca de 6 meses. Já tá esse sucesso todo? Não tenho um dia livre, graças a Deus. Então, estão procurando, é uma profissão que está escassa. Então, o pessoal que gosta mais de internet, gosta mais de videogame, então não quer saber de aprender, de mexer, de trocar, tá tudo muito descartável. Às vezes você joga fora em vez de arrumar. E eu fico pegando a minha raiz de arrumar, de consertar e toma aí. Então, o marido de aluguel, na verdade, ele é um serviço que você ajuda pessoas com problemas, né? Isso são problemas só de em casa? Por exemplo, se eu tiver uma lista e falasse pra você, preciso que você busque minha roupa na lavanderia, esse tipo de serviço? Não. Não, esse não. Então é só serviço que seja problemas na casa. Reparos e consertos, elétrica, hidráulica, pintura, alguma coisa de alvenaria, o ralo entupiu, precisa desentupir o ralo, às vezes precisa quebrar a parede para trocar o cano que furou na hora de pôr um móvel. Entendi. Então esses pequenos consertos de casa. Comercial também, mas aí já é mais difícil, que é mais profissional, tem que ter nota e tal, mas eu focado na casa. Eu tive um problema, gente, eu tô devolvendo a casa que eu morava aqui de aluguel, e quando você aluga uma casa, você tem que devolver ela da maneira que você recebeu, né, o que é justo, né, e aí tinha vários detalhes na minha casa, e trocar tomada, trocar lâmpada, trocar fechadura, eu tive um problema numa porta, então assim, vários detalhes o Khalil me ajudou, porque assim, primeiro que não é nem só o fato do trabalho em si, que eu já não iria conseguir fazer, e segundo que eu não tenho tempo também para fazer. Às vezes a pessoa, ela até sabe como fazer, né, Khalil, mas ela não tem tempo, isso, né? Muitas vezes o que acontece é isso. Ou ele sabe fazer, precisa trocar uma tomada que acabou dando um problema, mas não tem tempo de parar 10 minutos, 15 minutos, não tem a ferramenta correta, então você vai perder muito mais tempo. Então, às vezes, contrata. Eu vou, assim, não é puxando o seu saco, mas eu presto muita atenção em atendimento, né? Eu trabalho com pessoas, né? Eu trabalho com uma imagem e tal, e pra mim eu acho que o atendimento é tudo, né? Você falou assim, eu não tenho nenhum dia livre, e eu acho que é justamente pela forma que você conduz o seu atendimento. Eu achei você extremamente educado, extremamente sério, assim, olha, esse valor, eu posso fazer isso pra te ajudar. Achei você bem detalhista ao me explicar as necessidades. Eu acho que isso é um diferencial seu, sabe? Eu acho que todo mundo
que trabalha de uma certa forma, o nosso trabalho é ajudar pessoas. O que quer que seja que a gente faz, desde da Júlia, que é aqui da equipe do marketing, ao nosso locutor, de uma certa forma, todo mundo, o nosso trabalho é edificar a vida de outras pessoas. Então, eu vi o seu diferencial no seu atendimento, sabe? Então, acho que por isso que você está fazendo tanto sucesso, com apenas 6 meses que você está, né, exercendo. Quais são os tipos de serviço que você realiza com mais frequência? Primeiro, obrigado do atendimento, da cortesia, Feedback, né? feedback, é isso daí. Muito obrigado. E eu procuro tratar a casa de todo mundo como se fosse a minha, porque se eu conserto a sua casa e eu vou embora e depois dá o problema, não consertei, eu só aumentei o problema, acabei aumentando o problema. Então eu procuro tratar com o maior carinho possível. Mas os serviços que mais aparecem é elétrica hoje em dia. Estão na parte elétrica. E você acabou fazendo algum cursinho, alguma coisa ou não? Sim, ao longo de toda a vida, né? Faz os cursos básicos e hoje tem muito no YouTube, né? Então eu gosto de assistir, a minha esposa até briga comigo, se eu não tô vendo trocar torneira, eu tô vendo trocar ventilador no YouTube, porque eu gosto de ver, e tem cursos de elétrica. Não, hoje o YouTube é uma ferramenta muito poderosa, porque existem vários, justamente porque tem muita gente que também ganha dinheiro através do YouTube e tem muitos cursos bons lá, né? Sim, é só saber procurar e você acha bastante coisa. Eu acho que nós já temos uma pergunta para você. Boa noite, Calil, tudo bem? Paula, boa noite. A pergunta é minha, Paula. Pode perguntar. Ô, Calil, eu tenho uma marmoraria. Eu sou marmorista, não só o microfone. Conheço bem essa sua área, porque querendo ou não, estou incluso também, né, nesse universo. E acontece muito comigo, cara, no orçamento, na montagem, na instalação, na produção, de pegar aquele cliente, eu vou usar um termo suave, que é chato demais. Que acontece, é detalhista, né? Mas assim, chato no sentido, Poxa, Paula... eu também sou detalhista. Não, mas chato assim, tipo, a gente começou a trabalhar, né? Ele já não acabou, óbvio. Ele fala assim, mas vai ficar assim? Aí eu falei, não, calma, só um minutinho. Aí chegou no meio, mas vai ficar assim? Sabe, poxa, acontece muito com você. E se já aconteceu, qual foi o momento assim mais inusitado que você falou, não, você não aguentou, você teve que se segurar mesmo porque era necessário? Acontece sim. Eu tenho um cliente que é recorrente que ele gosta muito de limpeza. Então eu estou fazendo o serviço, ele já falou, mas você não vai limpar? Eu falei, sim, mas eu estou usando essa ferramenta. Eu falei, não, mas limpa então. Eu falei, mas eu vou sujar de novo, eu estou acabando de usar, eu não usei ainda totalmente. Então acontece, às vezes o cliente pede e ele não imagina como vai ficar, aí você termina o serviço e ele fala, mas era assim? Aí você fala, não, lembra que você me pediu assim, assado e tal. Mas acontece, cliente que fica no pé é um problema porque você não tem tranquilidade para realizar o serviço. Você acaba fazendo, demorando um pouco mais, aí sai para tomar uma água, dar uma despistada, mas acontece. Mas ó, só pra gente, assim, né, somos adultos, né, vamos lá, a gente conta até 5 e a gente 5 respira, milhões, às né, vezes. porque na verdade, pessoas que trabalham com pessoas, a gente precisa aprender a ter paciência. Sabe, eu sei, é chato, não é fácil, mas trabalhar com o público, você tem que ser muito maduro e saber separar as coisas, que nada é pessoal, e eu sinto que muitas vezes, muitas pessoas levam tudo pro pessoal, sabe, nem tudo é pessoal. Às vezes a pessoa tem o toque dela lá, ela gosta das coisas limpas, e eu sou uma pessoa que eu também sou sistemática. Eu sou metódica, eu gosto das coisas organizadas. Esses dias a minha ajudante mesmo, ela pegou as roupas e ela tacou pra lavar e ela não desvirou as roupas. Nossa, eu quis morrer. Porque eu falei, como que a roupa vai ficar ali? Eu fui tirando roupa e eu ia desvirando as roupas. E, sei lá, pra pessoa às vezes não tem problema nenhum no desvirar, mas pra mim, onde já se viu. Então, trabalhar com o público é você ter paciência e você aprender que nada é pessoal e que cada um tem a sua maneira, a sua criação, o seu jeito de ser, você também tem a sua criação, o seu jeito... E tem pessoas que são mais maleáveis e tem pessoas que não, mas se você... Por exemplo, pela maneira que eu vi como você me tratou ao eu contratar o seu serviço, pela maneira que você conduziu, é que eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa metódica, mas eu não sou uma pessoa difícil de lidar. Mas se é uma pessoa mais difícil de lidar, você vai saber lidar com todo o público. E aí você vai ter todo tipo de... Eu sempre
fui uma pessoa que eu tive todo tipo de cliente, todo tipo de paciente, todo tipo de pessoa, sei trabalhar, porque eu entendo que esse é o jeito da pessoa, a maneira dela, e isso não me afeta, porque eu sei quem eu sou, a pessoa, ela tem esse jeito e tá tudo bem. Se você souber trabalhar com esse público, você vai ter as portas abertas em todos os lugares. Esse é o maior desafio hoje que eu enfrento, é trabalhar com o público. Porque eu trabalhei no frente de um computador, eu não tinha contato, eu não tinha esse feedback na hora, porque uma coisa é você falar, daqui a pouco ele vai me responder no WhatsApp, outra coisa a pessoa tá te olhando e você tem que responder e pensar e ser educado, e esse é o maior desafio. Não é trocar a torneira, não é trocar um ventilador, o maior desafio é lidar com as pessoas, lidar com a maneira que ela trata a casa dela. Às vezes você observa que tem que tirar o sapato para entrar na casa, porque tá todos os sapatos na porta da casa, eu tiro o sapato, principalmente quando é orçamento, né? Quando você não precisa estar equipado com nada, então você vai respeitando e aprendendo a lidar com as pessoas. Esse realmente é o maior desafio que eu enfrento hoje no serviço. É aprender cada um. Tem que respeitar. Cada um tem seu jeito. Tem que respeitar. Hoje você trabalha sozinho ou você tem pessoas que te ajudam? Sozinho. Sozinho. E como você faz, meu Deus? Não Eu faz. Por isso que não tem horário. Eu chego a dispensar serviço, depende se é um serviço muito pesado ou uma televisão. Vamos pôr uma TV de 70 polegadas. Se o dono da casa pode ajudar ou se ele não pode. Então eu tento ver o meu irmão, algum amigo, você pode me ajudar porque é uma televisão pesada, precisa de duas. Então eu chego a dispensar o serviço quando não consigo fazer sozinho. É uma coisa muito alta, precisa segurar a escada e não tem ninguém para segurar. Então, infelizmente, eu não consigo atender, mas eu não... Hoje, como falta mão de obra para tudo, eu não pretendo, por enquanto, ter esse... Que aí fica no caso, o pessoal falta, aí você contrata, aí você conta com o serviço, que, na verdade, a pessoa às vezes quer você, né, Nadine? A pessoa quer... a pessoa já te conhece seu trabalho, por exemplo. Sim, mas o ajudante fala, eu vou pôr na sua casa lá um lustre que eu preciso de 2. Você precisa para aquele dia. E aí o meu ajudante falta, porque não tem comprometimento. Então eu não tô pegando serviços que precisam de 2 pessoas. Por isso. Tá. Você faz um orçamento antes, assim, uma avaliação, por exemplo, eu tenho várias coisas para fazer na minha casa. Aí você vai lá e aí você faz um orçamento? Isso, é feito um orçamento antes. E essa avaliação é gratuita ou não? Gratuita. Hoje está gratuita porque eu consigo muitas vezes fazer por WhatsApp. Quando é uma coisa só, precisa trocar uma tomada, precisa trocar uma torneira, precisa trocar uma válvula de descarga. Então me mande um vídeo curto, me mande umas fotos, a gente conversa, tem a facilidade do WhatsApp hoje em dia. Tá. No seu caso, que era bastante coisa, aí eu vou e tal, aí eu marco um dia que eu tô na região, que eu consigo, ou tô mais tranquilo pra gente ficar e fazer o orçamento. Tá. Que tipo de material você recomenda? Você tem, tipo assim, um material específico que você usa para... Eu não entendo muito de material de construção, essas coisas, mas você tem materiais específicos ou, tipo, se a pessoa falar assim, eu quero do mais baratinho, você faz também? Eu faço com ressalva, porque tem as marcas mais conhecidas, né, de todos os produtos, tem marcas genéricas que são boas hoje no mercado, que tem bastante durabilidade e tal, e se a pessoa falar, não, eu não quero nem essa mais genérica, eu quero a chinês lá, a Xing Ling, aí eu ponho, mas aí eu já deixo claro que pode quebrar, aí não é a culpa da mão de obra, é culpa do produto. Gente, quem tiver alguma pergunta, né, para o nosso marido aqui de aluguel, é no 19 3461 7522, que é o nosso WhatsApp, tá? O seu serviço, ele é por hora, por serviço ou por diária que é cobrado? Eu cobro por serviço. Tem profissionais que cobram por diária ou por tal, mas eu cobro por serviço, pela complexidade do serviço. Então, se eu vou trocar um ventilador, ele demora 40 minutos, mas aí pode ser que ele demore 2 horas, que dê algum problema, eu cobro o ventilador. Eu não cobro a diária por isso. Não costuma, a não ser que for alguma coisa muito grande, aumentar orçamento. Então, se eu te passei o valor X, deu um problema que não estava esperando, eu mantenho o valor. Porque é uma coisa que vocês também não estavam esperando, a não ser que for uma coisa muito grande, mas eu cobro por serviço, independente de quanto vai demorar. Normalmente eu demoro até mais do que precisaria, porque eu vou fazendo com calma, isso aí vai fazendo, sem pressa, sem nada, então eu cobro por serviço. Como é o pagamento, assim, normalmente? Você recebe em cartão, só em Pix, como que é?
Pix, cartão, depósito, dinheiro, parcela em algumas vezes dependendo do valor, tem o cartão de crédito, a maquininha. Você tem pacotes, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer várias coisas na minha casa, eu preciso de várias. Tem um desconto ou o mesmo preço? Não, independente. Aí tem um desconto porque tem o desconto do deslocamento, tem o desconto de eu já estar lá, então eu já estou com as ferramentas, então se eu for trocar uma torneira é um valor. Se eu for trocar uma torneira e arrumar uma tomada, vai ser mais barato do que eu ir lá trocar só uma tomada. Só uma torneira, uma tomada. Você já teve algum problema em algum serviço que você fez que não se resolveu e você teve algum problema, assim, na sua experiência nova agora, ou não? Até agora é só sucesso? Não, graças a Deus não teve nenhum resserviço. Teve serviços que demoraram mais do que eu esperava, que, eu vou terminar em uma manhã, eu termino essa instalação aqui e tal. Só que eu tive que voltar 1 ou 2 vezes para terminar o serviço. Mas o que foi? Esses imprevistos, de repente você tira o vaso sanitário e o cano não tá do jeito que era para estar. Mas aí nem a cliente sabia, nem eu, eu perco isso. Mas trabalho de retrabalho não tive ainda. Como você lida quando acontece algum tipo de imprevisto? Então, era para arrumar o cano e aí você descobriu um outro problema, aí vem um outro problema e você fala, então, não é mais R$100, agora vai ter que estar dando uma aumentada. A pessoa fala, mas só que você me falou R$100, e agora? Então é isso, que se for alguma coisa que eu consiga resolver e a cliente nem vai ficar sabendo, não foi nada de, eu tenho que pôr muito material a mais, ou tenho tempo para resolver isso, aí eu faço, a cliente nem fica sabendo o que aconteceu. Eu vou fazer, se deu imprevisto, a primeira coisa é senta, respira, relaxa, pensa, analisa a situação como um todo, reorganiza as ideias, a não ser que eu fale, não, eu vou ter que quebrar esse piso porque o cano que era para vir aqui veio de lá e o pedreiro fez uma emenda e aí não tenho como resolver isso, aí vamos ter que quebrar, aí sim a gente reavalia o orçamento e tal. Não faço nada sem reavaliação de orçamento, precisa quebrar a parede aqui para pôr uma porta. Aí você quebrou, caiu a parede. Aí fala, graças a Deus não aconteceu, mas aí como é uma coisa grande, senta, chama o cliente de novo, não sai fazendo e, não, agora você vai ter que pagar. Não, só se for autorizado. O que mais costuma dar problema, casas ou apartamentos? Indiferente. Porque a gente pensa assim, apartamento é pequenininho, né? É menos trabalho. Não, hoje em dia tá indiferente, porque os apartamentos pequenininhos são... Não era para falar isso, mas são de construtora e as construtoras normalmente usam de materiais mais baratos e materiais que não eram para devidamente ser usados, e aí então até o apartamento dá problema novo, casas antigas dá problema por ser antiga, problema de casa antiga é hidráulica, que é a água de casa antiga, o cano tá emperrado, a torneira não sai. Acho que temos mais uma pergunta. Sim. Boa noite novamente. A pergunta é do Jorge, de Americana, Jardim da Balsa. Gostaria de saber sobre as ferramentas que o Kalil utiliza. Se são novas ou atuais, enfim, novas e atuais. São as ferramentas, eu procuro manter o mais limpas e mais modernas possíveis, porque isso agiliza o serviço, isso mostra, além de credibilidade, você aparecer com as ferramentas limpas para o cliente, me facilita o serviço. Ferramentas são superpoderes. Eu não consigo tirar um parafuso se eu não tiver uma parafusadeira adequada. Então eu invisto em ferramentas, são ferramentas até onde eu posso, mais modernas possíveis, para me facilitar o serviço. Então eu vou cortar uma madeira, eu tenho que ter uma serra específica, senão você vai ficar lá perdendo tempo e não desenrola isso. E são duas, na verdade, viu, Paula? Tem mais uma. E também o que fez o Kalil encarar o desafio de empreender, né? O que fez você... Foi a idade. 40 anos, eu precisava mudar ou agora, ou depois já ficar mais velho, já começa a ter mais problema, já começa a ter mais medo. Então foi a estagnação no serviço, foi tentar experiências novas, tentar uma virada de vida mesmo agora, que era a hora, falei, com 40 anos. O que você mais costuma ser chamado para resolver?
Problemas elétricos e hidráulicos. São Tipo, meio a meio, é meio a meio, E não o que tem. que seria um problema, assim, eu que sou leiga, o que que seria um problema elétrico? Elétrico, uma tomada que colocaram um adaptador e ela derreteu, por exemplo. Que aconteceu lá na sua casa. Poxa, Calil, não preciso falar. Porque o que acontece? A minha casa, eu trouxe a minha mudança dos Estados Unidos. Aí todas as minhas coisas são 220, é isso, né? Isso. Que nos Estados Unidos é 220, no Brasil é 120, é isso? 110. Isso, 110. Aí minhas coisas eram 220, mas a casa era 110. Aí eu queimei eu queimei duas coisas. Uma foi eu, outra foi minha ajudante. Uma cafeteira caríssima. Eu coloquei no que eu coloquei, fez. Eu falei, meu Deus, eu não sabia. Eu não sabia. Eu levei um susto. Eu fiquei tão. E aí eu levei em vários lugares pra arrumar. Uma vez que você queimou, não sabia, não tem como resolver. Depende. Ainda mais que já era uma cafeteira americana, já não era daqui. Aí o cara falou assim: não, queimou, não tem esse motorzinho, não tem não sei o quê. Meu, nossa, eu quis morrer. Porque, tipo assim, essa cafeteira era caríssima no Brasil. O problema elétrico é isso, dá muito problema com o adaptador, porque tem o pino grosso, o pino fino, aí você põe um T com muitos equipamentos na mesma tomada, ela não aguenta, tomadas antigas. Então o problema elétrico seria isso. O problema hidráulico é a torneira pingando, descarga vazando. Descarga vazando é uma coisa que a gente vê bastante, né? Descarga vazando é bem comum. A peça tem bastante desgaste. Que manutenção preventiva que você pode nos recomendar para evitar que fique caro depois, né? Eu tenho fazer a parte elétrica, se as tomadas... Tomar cuidado, não colocar os negócios dos 220 no 110. Mas a parte elétrica, as tomadas já estão muito antigas, estão fora de padrão, né? Que já há muitos anos está um padrão mais novo, está fora de padrão, então tem que ficar pondo adaptador em todos os meus equipamentos. Então faz essa troca das tomadas. Torneira, a torneira não tem muito, mesmo a hidráulica é esperar vazar, não tem muito. Você vai trocar a borrachinha preventiva, às vezes você mexe onde está quieto. A parte elétrica é um pouco mais delicada para você que tem mais risco. É o que eu falo, se você deixar a torneira vazando, você tem um prejuízo e um desperdício, mas se você tomar um choque, você... É fato ou é mito, Calil, de que a fiação antiga consome mais energia? É mito. O problema da fiação antiga é porque as emendas, elas têm que ser bem apertadas. E aí, como ela está antiga, o fio ele dá uma certa trepidação e ela vai se soltando com o tempo. A fiação antiga ela era rígida, fio rígido e fio flexível. Era um fio só, era um cabo só antigamente, e agora são muitos cabinhos dentro do fio. Então você não conseguia dar um aperto direito. Então o problema da fiação antiga é esse. Aí ele vai soltando essas emendas e aí é onde que vai dando os curtos-circuitos. Eu pergunto, Paula, porque eu passei por isso em uma das casas, era fiação antiga, e a conta de luz vinha 600, sério, 500... Todo mês. Eu falei, não. Aí eu chamei um especialista, um cara especializado em elétrica, ele falou, não, troca a fiação. Gastei uma grana boa, mas no mês seguinte baixou para 150, 130 reais. Justamente por causa disso. Ele falou que realmente as juntas dela, toda... E o problema do antigo, que é a caixinha de energia, a caixinha de luz que fica na parede, normalmente era de ferro. E aí você tem um problema mais técnico, que é uma fuga de energia. Então, a energia escapa pela caixinha. Então, você fica consumindo energia e a fiação antiga dá esse problema. Mas não que é o problema da fiação. É o problema do tempo mesmo. Você trabalha também à noite ou só nos fins de semana? Ou não trabalha à noite, trabalha no fim de semana? Por exemplo, se uma pessoa tem uma urgência e é um fim de semana, você vai? Não. Vou desde que for chuveiro e cama. As minhas duas emergências prioritárias. Chuveiro e cama, ficou estranho. Marido de aluguel. Cama? Como assim cama? A cama quebrou. Se gente, a cama quebra. Até isso tu conserta? Conserta. E a cama a gente faz um remendo, a gente faz um reforço, a gente consegue consertar. Então, se você tem a cama, quando você tem uma casa muito pequena, ou você só tem essa cama e os filhos vai dormir no sofá, não sei o que, precisa resolver. Aí eu falo, mas precisa mesmo? Precisa, então eu vou para resolver. É mais chuveiro? Caro de fim de semana, o mesmo preço? Acaba ficando um pouquinho mais caro, né? Porque é uma coisa urgente, porque é urgente, e nem pela urgência, porque eu tenho os filhos, aí tem a programação de fim de semana, a programação à noite, aí tem que
passar os filhos para minha mãe ou para minha esposa, ela também tem as coisas dela. Sim. Então é por isso. Você faz contrato mensal, por exemplo, alguém que sempre tá te chamando assim, ou atendimento fixo, ou não tem isso ainda? Não, eu vou fazendo, vai chamando, vou fazendo. Claro que se for recorrente, se a gente sabe que vai ter coisa, aí a gente acaba cobrando um pouquinho mais barato, porque vai voltar, vai ter uma recorrência, mas um contrato, uma coisa, não tem não. Ah, mas é legal tá pensando sobre isso, né? Não tinha pensado. É, porque, sim, a gente é uma mulher de negócios. Porque vamos parar pra pensar. Uma pessoa, ela, por exemplo, a minha casa ainda foi poucas coisas, né? Mas vamos supor que eu tivesse, minha casa, eu fizesse muito mais coisas com você. E aí sei lá, eu exigisse de você que eu queria que não... Tudo bem que você falou assim, que você volta. Mas às vezes, sem querer, tem gente que é de má fé. Né? Então tem gente que às vezes, sei lá, às vezes a pessoa vai lá e você consertou, tá tudo certinho, aí sem querer a pessoa vai lá e faz de novo no outro dia, desconcerto que você fez. Era legal você fazer um contrato, sabe? Que tipo assim, tem até 24 horas, depois disso, problema da pessoa, ela tem que contratar de novo, né? Não, porque não tinha pensado. a gente nunca sabe as intenções das pessoas, né? Tomara que cruze o seu caminho em pessoas boas, mas a gente também aprende com outras pessoas que não são tão legais, né? Então é legal pensar nisso, né? Um contrato, alguma coisa, a gente sempre fala, se der algum problema, chama de volta e tal, porque a gente sabe que... Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça, é mais difícil, mas pode sentar, deu um problema, principalmente na água. A água, para você arrumar ali, depois de algum tempo começar a pingar, não é muito difícil, mas um contrato é bem pensado. Hoje em dia, o seu trabalho, ele é um trabalho que é mais para pessoas que têm uma situação financeira mais alta? Não, é para todo tipo de pessoa. Para todo tipo. Porque às vezes a pessoa fala assim, é marido de aluguel, aí acha que é só para pessoa que tem condição. E às vezes tem pessoas que precisam também. Então, às vezes, pensar, será que é caro? Ele é acessível para todas as pessoas? É acessível. Ele é acessível, tem a visita mínima, que tem um preço mínimo de deslocamento, porque eu tenho combustível, tenho tempo e tal, mas ele não... Ele é acessível para todo mundo. Ele não chega a ser caro, é bem acessível. Hoje em dia, você tem alguma história pra contar pra gente aqui de alguém que você foi ajudar e, tipo, você salvou a vida da pessoa? Tipo, você salvou, mas outra pessoa. Que me contam você Não, que tem esse feedback. Porque assim, ó, eu tive um problema, que agora a casa tá pintando, mas eu não queria ter que pagar mais um aluguel, porque... Pra você entregar a casa tem que estar pronta, do jeito que você pegou. E aí eu fiquei desesperada e carga d'águas que na verdade, eu conheci o Nadinha através de uma outra pessoa, né? Isso. Que eu também fui ver um serviço na minha casa e, por fim, eu tive que trocar a minha porta, não deu, que foi Wilker. Inclusive, o Wilker, gente, ele faz um trabalho que eu não sabia que existia, né? Pode. Talvez vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, talvez vocês conheçam, mas é um trabalho de envelopamento. De porta. Então, por exemplo, a Júlia, ela lavava o chão da minha casa e essas portas de madeira tem que tomar cuidado, porque se você joga água, daí embaixo da porta ela sai a madeira. Então eu acho que a maioria das pessoas que te ligam ou te chamam, né, a maioria deve ser pessoas que são como eu, né, que saem da casa e precisam de alguém a maioria, não é assim? Não é a maioria, não. A maioria... Existe quem sai da casa e que precisa entregar para a imobiliária, mas a maioria não é o seu público maior. É o dia a dia. É o chuveiro pingando, é a torneira vazando, é o sifão da pia que não tá certo, ou tá entupido, a tomada que deu problema. O meu é o dia a dia. Eu acho que pia entupida é o que mais chamam, não é? Bastante. Tem bastante. E aí isso você resolve também? Isso, a gente resolve. Que legal. A não ser que for um entupimento muito grande, sim, lógico, mas uma coisa ali que dê pra fazer, a gente resolve sim. Então, pra concluir minha história, aí o que aconteceu, eu precisava, e como a casa que eu morava, ela é bem antiga, eu falei, meu Deus, eu não vou mais achar essa porta, porque essa porta aqui é antiga todas as portas da casa é a mesma porta. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque o dono da casa queria a mesma porta. E aí, na época, eu liguei pro dono da empresa que fazia essa porta, mas ele não tinha me respondido ainda. Eu tava tão desesperado que eu não queria pagar mais um mês de aluguel. Que daí eu
tive indicação do Wilker, né? E aí ele falou: olha, eu faço esse envelopamento na porta, que é praticamente deixar a porta nova, só que ele vai envelopar, né? Não é a Vai própria madeira. adesivar, pra É, nós usar termo adesivar. mais... E fica igualzinho. E aí eu falei pro Wilker, né? Falei, nossa, será que você consegue trocar isso, fazer aquilo, não sei o que. Ele falou: ó, eu não faço esse tipo de trabalho, mas eu conheço um cara que faz, ele é bem querido, muito educado, e eu acho que ele pode te ajudar. Então, você fez em um dia, você fez tudo, né? Foi um dia? Foi um dia. É. No seu caso foi mais fácil porque a casa já estava vazia. Então você não tem que arrastar móvel, você não tem que ficar com... Então depende do que for, você consegue resolver um dia, que nem eu falei. Ah, não deu pra resolver, falei que ia fazer, não deu pra resolver. Aí eu volto no outro dia e faz e tal. Tem mais uma pergunta. Desculpa interromper vocês. A Laíra, do Parque Planalto, em Santa Bárbara do Oeste, ela te pergunta: você só atende pessoa física ou empresas também? Acredito em questão de emissão nota fiscal, ela deve estar perguntando. Mas enfim, é isso. Atendo empresa também, atendo comércio. Não é tão comum porque o comércio normalmente são coisas maiores, são reformas grandes. Mas eu atendo o comércio, eu tenho nota fiscal, eu emito nota fiscal. Ele atende, Laíra, pode estar chamando ele é maravilhoso. Você se surpreendeu quando você fez essa escolha? Como é que nasceu? Tipo assim, você começou de pouquinho, ajudando os amigos, aí você falou: isso pode virar meu trabalho? Isso, me surpreendeu por ser uma profissão tão requisitada hoje em dia, porque para mim era natural. Eu já apertei a cadeira do estúdio, eu já fico olhando na casa dos amigos, tem a chave de fenda aí, vamos apertar essa tomada. Na casa da mãe, do pai, dos irmãos, a gente sempre vai fazendo, então para mim era natural. E aí quando eu decidi mudar de carreira, que precisava escolher alguma coisa, vamos mudar, já que é para mudar, vamos mudar radicalmente. Então me surpreendeu a necessidade das pessoas precisar disso, precisar de um ajustinho. E você falou de salvar, você salvou alguém e tal. No final, todos os consertos são salvamento. Por menores que sejam, se a pessoa está precisando daquela tomada, você consertou uma simples tomada. Para mim é simples, para você, para a pessoa é uma coisa extraordinária. É uma luz que você acende do quarto dela, que senão ela não vai conseguir ver as coisas dela à noite. Sim. Então todo conserto é um pequeno salvamento. Nós estamos quase chegando ao fim, né? E nós temos 2 perguntinhas finais, que uma delas é: o que o Nadim eu vou fazer essa pergunta de 2 formas, porque a gente pergunta, né, o que o Nadim de hoje falaria pro Nadim de 10 anos atrás, né? E o que o Nadim de hoje falaria pro Nadim que começou essa carreira há 6 meses atrás? Então, assim, o Nadim pessoal e o Nadim profissional. No final é a mesma resposta. Tivesse começado antes. No final, porque a gente acaba se acomodando no serviço e tal. E a gente tem medo, né? Tem medo. Como eu tenho as crianças, então eu me acomodei com o salário, você se acomoda com a rotina. Então eu acabei com medo. Só que hoje, 6 meses ou 10 anos, eu teria começado antes. Que eu teria com mais sucesso, mais tranquilidade. Acreditando em você. Acreditando. Então é uma coisa que se eu tivesse começado antes, um pouco mais de coragem, eu acredito que estaria tranquilo e tal. É que eu acho que tem algumas vertentes aí, né? A gente tem a responsabilidade, porque eu acho que depois que a gente tem uma família, a gente pensa um pouco, porque a gente pensa, nossa, ainda mais quando você vira a chave. Eu falo porque eu sou igual a você, né? A gente é autônomo. Então, quando você se torna autônomo, você tem... Depois que você vira autônomo, você fala, não, você se acostuma, né? Não, eu sei que eu vou fazer dinheiro, né? Agora, quando você não você tem o medo de ser. Porque daí você pensa assim, nossa, mas é que eu tenho esse salário fixo aqui. E aí, como que eu vou sair disso aqui Eu acho que todo mundo aqui tá aqui hoje no podcast tá pensando a mesma coisa que eu, né? A primeira coisa que eu pensei, agora que eu volto para os Estados Unidos, eu pensei, poxa, eu sou formado nos Estados Unidos e tal, eu vou voltar a trabalhar meio período num lugar fixo, num hospital, posso atender e tal. E aí, o outro meio período, eu volto a trabalhar na internet, fazer as minhas coisas. Porque assim, tem um lado bom de ser autônomo e tem um lado ruim também, né? Então, a gente precisa de pessoas, a gente depende de pessoas
E tem um lado bom que a gente ganha muito mais sendo autônomo, eu acredito, Descobri né? Hoje eu isso. ganho, hoje eu ganho muito mais do que antes, quando eu era assalariada, mas tem um lado ruim também, porque você é o seu CNPJ. Você tem que Sei. fazer teu Tem dinheiro, que entendeu? produzir, você tem que Então, produzir. você tem que produzir. Então, por exemplo, você tem que ser visto, né? Então, no seu caso, eu acho que o boca a boca é muito bom, A né? Esses dias indicação mesmo é eu muito dei seu forte. telefone para 2 pessoas, né? Então, Inclusive na clínica, eu agradeço que fui é, lá, resolvi lá também da porta. então acho que assim, essa questão de, por isso que o atendimento, ele é a primeira coisa, ele é a experiência que você passa com o cliente, né? A partir do momento que eu não volto em um lugar que eu sou mal atendida, né? E teve várias vezes em que eu tive alguns desafios com pacientes e eu pensei assim, meu, tá tudo bem, sabe? Deu relevar as coisas, deu dar um retorno que não era para dar, mas porque eu acho que além do salário, você vai poder me falar isso, dá para perceber que você ama o que você faz. Eu Né? gosto. E eu acho que quando você é autônomo, você tem que amar mesmo, sabe? Porque você vive daquilo, é o teu trabalho, mas consequentemente é o amor, é a tua vida ali, porque a gente é o nosso trabalho, Sim. querendo ou não, sabe? É isso daí. Uma coisa que me deu força de sair e falar, porque todo autônomo hoje que se dedica, se estuda, se especializa, fala, não volto a ser CLT. Então, já foi uma coisa que fala, não, então se todo mundo está falando e eu tenho tanto medo de ser, não sou possível que eu sou o único certo do mundo e não vou ser autônomo e tal, procurar me melhorar, especializar e tal. E é isso. É piegas e tal, mas a satisfação de ver você arrumando e a senhorinha falar muito obrigado, você salvou meu dia, é muito bom. Além de, claro, a gente trabalha por dinheiro, trabalha mais o amor na profissão, e é uma coisa que foi, já para mim é comum eu ir lá e arrumar uma lâmpada, eu só arrumei a lâmpada, só troquei, mas para a pessoa é uma coisa, uma satisfação, aí você olha e fala, nossa, que legal, que eu tô fazendo a diferença. Oi? Quer fazer uma pergunta? Eu só queria entrar um pouquinho no bate-papo também, que tá Vai, pode interessantinho, tá entrar. gostoso. Ô, Paulo, só queria fazer uma ressalva. A construção civil, ela é um leque gigantesco, né, cara? Muito grande. Porque se você pega, vamos pegar uma casa, tem o básico, tem o acabamento, e o acabamento constitui em marmoraria, em revestimento, pintura, gesso, aí tem a parte elétrica, tem a parte hidráulica, tem drywall, tem de tudo, cara, de tudo. Basicamente, o que você está passando, eu passei por isso também na época da pandemia, que não estava fácil para ninguém, todos nós sabemos disso, e eu tava, tipo, meio que desesperado. Falei, e agora? Na época, enfim, como todo mundo, muitas contas para pagar, foi quando eu caí na marmoraria. E eu não sabia nada também, Paula. Não sabia nada, 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 nada. Fui estudar, fui pesquisar, investi. Hoje, posso falar, hoje eu sei, viu? Hoje. Então, assim, cara, eu acredito, tenho certeza que sim, você tá feliz com o que você tá fazendo. Por quê? Porque você realmente deu o tiro no alvo certo. Porque não te falta trabalho. E o bom Não, em 6 meses é um Sim, sucesso. e o bom da construção civil também, o Calil, não tem um padrão, digamos assim, tabelado. Quanto que é para fazer isso? Quanto que é pra... Não. É a qualidade do trabalho, né? Eu conheço alguns que trabalham com isso também. Tem uns que cobram X, tem outros que cobram Y. Um cobra mais que o outro. Só que aquele que cobra mais, geralmente, tem mais trabalho que aquele que cobra menos, devido ao O bom trabalho que atendimento, ele executa, o atendimento e tudo mais. Isso daí eu entrei na profissão e perguntava para conhecidos, amigos, e chamava profissionais e falava, mas como que eu precifico? Como que eu vou cobrar? E aí falou, no dia a dia, você vai entender que tem o seu preço, tem o seu valor, porque uma coisa é o preço do equipamento e outra coisa é o valor do atendimento, você tratar bem, ter paciência, fazer, entregar o serviço. Lá, agora eu entreguei, finalizei e posso ir embora e a pessoa vai ficar tranquila, não vai ter problema. E tem aquele ditado, barato às vezes sai caro, né? Sim. Não é raro me chamarem para corrigir Sim. problema. Eu passo por isso também, eu passo por Essa isso. semana aqui mesmo foi uma instalação completa num banheiro, vaso, torneira, chuveiro, e foram 2 profissionais que tentaram. Um foi pôr o chuveiro, pôs errado, e o outro foi o vaso, começou e terminou sem pôr. E aí o rapaz me chamou, ele falou, nossa, mas tudo isso? Eu falei, não, eu vou entregar o serviço para você. Te garanto, se você eu fico aqui 2 dias, se não entregar, eu te devolvo o dinheiro.
Então tá, e no final acabamos de falar, nossa, muito obrigado, agora eu vou recomendar, vou chamar para mais coisas, porque realmente você me entregou o que fizeram e deixaram para metade. E como que a Paula já perguntou, desculpa ser redundante na Imagina. pergunta, você já havia trabalhado antes em algum momento da sua vida lá atrás com construção civil, alguma coisa assim? Especificamente com construção, não. É o que eu falei, eu sempre fui muito curioso. Então, carrinho de controle remoto, não joga fora. Desmonta, vê como que é dentro, aí você descarta. Autodidata, né? Sempre foi mexendo e fazendo. Eu gostava sempre muito de ferramenta. Tinha um tio meu que trabalhava na marcenaria, trabalhou um pouco de móveis, então eu ajudava ele a montar móveis, fabricar banquinho na casa dele, banco para a família. Então sempre foi isso mexendo. Aí eu falei, a gente chegar na casa dos amigos, pô, tem essa tomada aí, mas essa tomada eu não entendo. Pô, essa tomada aqui, se só tirar, pô, arrumar 2 fiozinhos. Então sempre foi mexendo e trabalhando e por hobby mesmo. E é importante, né? Que nem a pergunta agora há pouco, suas ferramentas são novas, atuais. Não adianta ser só nova também se você não souber usar. Por exemplo, Makita, você pega um disco para pedra para cortar porcelanato, só vai triturar o porcelanato. O disco de ferro para cortar madeira, não dá. Tinha muita ferramenta que eu gostaria de ter e nunca tinha uma desculpa e nem dinheiro para ter. E hoje eu falo, não, eu preciso ter essa ferramenta, parcela em 10 vezes, porque além do trabalho ser melhor, ele vai ficar mais eficiente. Para mim, eu estou no parque de diversões. Eu compro as ferramentas, agora estou investindo em ferramentas maiores e elétricas para agilizar e para melhorar, e é o que eu sempre quis ter e nunca pude ter. Nunca tinha uma desculpa para gastar você tá investindo no seu próprio trabalho, na então, verdade, né? Sim, eu vou gastar R$500 numa Makita, por exemplo, você que entende. Mas eu vou usar na onde? É só para ter. E hoje eu preciso dela para trabalhar, então eu tô... agora a Paula tá indo pros States, né, Paula? Makita é caro, gente? Não vai faltar trampo lá, viu? Já vai preparando a ferramenta, então, vou estar chamando ele para ser meu sócio. Que a gente tá sempre inventando trabalho. Nadine, só pra gente finalizar, né? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Foi um prazer, né, te conhecer. Obrigado por toda a ajuda que você me deu. Nós temos uma última pergunta que nós fazemos, né? Com certeza você tem sido a inspiração para muitos maridos de aluguéis que estão na área, né? Porque você fez o teu trabalho que é tão... Eu não diria que é desvalorizado, mas que não é visto de uma forma tão profissional, sabe? Certo. Porque lá no condomínio, eu sei, depois que eu conheci meio que esse povo, assim, né? Essa galera aí do condomínio, que tem muitos maridos de aluguéis, né? E eu acho que você fez de uma forma mais profissional, você valorizou a maneira que você... de ter um uniforme, de ter um Instagram, a maneira que foi o seu atendimento, você valorizou a profissão do marido de aluguel. Então, com certeza, deve ter muitos profissionais que estão na área e já devem estar te conhecendo e devem olhar você como uma inspiração, sabe? Nem tudo é inveja. Tem muita gente que olha pra gente como uma inspiração. Então, ou as pessoas que estão visando também ir para essa área, qual seria a sua mensagem para essas pessoas? Coragem, estude, pesquisem. Uma torneira é só uma torneira, mas tem a especificação dela, então você não vai lá e, vou lá fazer com alicate. Não, compre a ferramenta certa, tem muitas ferramentas específicas, tem muito vídeo, tem muita coisa para você estudar. Então, coragem, se dedique, estude e vá em frente. Tem muito serviço para fazer, tem muita área para poder entrar e isso se jogue. Foi um prazer, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, espero que você tenha muito sucesso, que você possa continuar ajudando muitas famílias, muitas pessoas que precisam da sua ajuda, né, eu acredito que o nosso trabalho também é abençoar a vida de muitas pessoas através do nosso trabalho, então eu acredito que você ajuda e abençoa muitas pessoas também, então, obrigada, foi um prazer, obrigada a você que nos assistiu, que nos ouviu, e deixa o seu Instagram, Calil, para o pessoal que quiser te chamar lá, precisar de um help. Eu que agradeço a oportunidade, que bom que eu pude ajudar, que bom que eu fiz a diferença mais uma vez. E o Instagram é @NadineMaridoDeAluguel, tudo junto, sem ponto, sem nada, @NadineMaridoDeAluguel. Eu gostaria de deixar aqui o Instagram do Wilker, porque ele que nos proporcionou isso e ele faz um trabalho de envelopamento, então é geladeira, envelopamento até de chão ele está fazendo, chão de banheiro para impermeabilizar, é WN_Paredes, procura lá, o trabalho dele é bem legal, reveste parede com tecido
ele que nos proporcionou isso. Queria deixar aqui também um muito obrigado a ele.